Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a ressonância harmônica. Na realidade, eu não queria falar muito sobre a ressonância harmônica porque esse canal eu criei não foi para ressonância harmônica, não foi para falar sobre o Hélio Couto, nem pensava nisso quando eu criei esse canal. Apesar de ser mais ou menos na época em que eu comecei a fazer o caminho das palestras, mas ainda eu não tinha essa noção de que eu ia fazer o caminho das palestras, de que eu ia começar a minha ressonância harmônica, de que eu ia ter interesse de dividir com vocês isso. Isso foi com o tempo que eu comecei a procurar mais informação sobre a ressonância harmônica e encontrei várias pessoas aqui no YouTube que falam sobre isso, falam sobre suas experiências, então eu resolvi falar sobre a minha experiência também e fiz, acredito que uns 3 vídeos. E eu resolvi fazer esse hoje porque eu acabei fazendo um pacote de tudo que eu tenho passado, né, e parei para avaliar, parei para olhar para dentro, para avaliar desde do meu início com a ressonância harmônica. E aí eu vi que tantas coisas já aconteceram, tantas coisas já mudaram. Eu, como pessoa, eu me sinto outra pessoa hoje. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês por isso. Aqui tem vários vídeos sobre ressonância harmônica. Eu vejo que assim, visualização são muitas e poucas pessoas se inscrevem no canal. Às vezes dá mais de 1000 visualizações e a pessoa não tem nem 500 inscritos no canal. Vejo que os canais muito grandes não falam sobre ressonância harmônica. Pode ser que falou lá no início, alguns nem comentam e depois a gente sabe que essa pessoa também passou pela ressonância, ou faz, ou já fez, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje, e sim sobre o meu desenvolvimento, trazer um pouco para vocês daquilo que eu tenho visto. Eu ainda estou no começo, mas assim, para mim sinceramente, assim, o que eu sentia? Parece que já fazia tanto tempo que eu estava nadando e morrendo na praia. Aí eu parei para reavaliar tudo isso. Poxa, eu não consigo expandir, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, tanto tempo que eu tô. E aí eu parei para calcular o tempo que eu tô fazendo ressonância harmônica e comecei a calcular também o tempo que eu estou assim realmente na expansão, mas realmente prestando atenção, realmente trabalhando, realmente usando várias ferramentas. Porque quando eu comecei a minha expansão da consciência, o meu despertar espiritual, eu não estava entendendo muito. Eu comecei a ter insights, comecei a ter algumas experiências maravilhosas, só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Você começa a despertar e você não entende o que está acontecendo, onde você está, porque você está sentindo aquilo. Então, já há um bom tempo que eu venho aí nessa caminhada. Mas eu fui calcular agora de que eu tenho mesmo noção sobre isso, que eu estou trabalhando mesmo em cima disso, que eu estou mesmo assim, usando todas as ferramentas possíveis, faz muito pouco tempo. Eu estou agora na minha segunda onda, na metade, um pouco mais da metade, quase no final da minha segunda onda. Então, o que a gente conta aí, 6 meses, né? Mas que eu comecei assim a estudar o caminho das palestras ao todo, né? Eu dei uma olhada, tenho uma revisada nas minhas coisas lá, tem exatamente 10 meses, né? Eu comecei em dezembro, no finalzinho de dezembro, e aí eu fiz o caminho das palestras muito rápido, sabe? Na época eu lembro assim que eu ficava o dia todo, eu ouvia um vídeo do professor, né? Entrei na plataforma dele, comecei o caminho das palestras, era um atrás do outro, às vezes eu passava o dia inteiro. E aí eu comecei a ter catarse, só que eu não entendia que eu estava tendo catarse, né? Então, assim, era muito assim, tudo muito novo para mim, né? Então, até inclusive eu vejo pessoas aqui que falam, eu tô fazendo o caminho das palestras, mas tô com medo de começar a ressonância harmônica. Deixa eu só falar um negócio para você. A partir do momento que você entrou no site do professor e que você começou a estudar o caminho das palestras, não tem mais jeito. Você já está ali, você já recebeu. É como se você abrisse um leque de possibilidades na sua vida e você já começa a receber. Né? Então, porque eu só fui entender depois que ali no caminho das palestras foi onde eu tive mais catarse. Né? Eu tive catarse na primeira onda, estou tendo agora na segunda, mas muito mais leve do que eu tive lá no caminho das palestras.
Ali eu senti coisas assim, por exemplo, eu ficava estudando a noite inteira, né, ouvindo o professor a noite inteira, porque eu fiquei com insônia. Então, meio que era uma onda, sabe? Era uma onda que eu falo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, tinha dias que eu tinha muito sono e dormia o dia todo. E tinha dias que eu não tinha sono nenhum, ficava dia, noite, dia de novo, sem dormir, né? Então, eu fiquei bem desregrada. Mas naquela época também eu não tinha os compromissos que eu tenho hoje quanto ao trabalho, né? E também aconteceu coisa em relação ao trabalho, que eu acabei saindo do trabalho que eu estava. Então, várias coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tive bastante problema de saúde, mas não problemas de saúde. Eu sentia, eu tive diarreia, tive, assim, 2 episódios de diarreia muito forte, coisa assim que não é normal na minha vida, mas foi no caminho das palestras. Eu tive um problema mais particular, assim, que eu senti muita dor, não consegui trabalhar. Inclusive, eu até pedi para sair desse serviço, que eu prestava serviço uma vez por semana para essa empresa, porque eu não estava contente com aquilo. E aí eu senti que meu corpo não queria, porque eu acordei para ir trabalhar, eu estava tão ruim, sentindo tanta dor e com um problema meio particular tão, assim, aflorado, eu falei, não, meu corpo não quer ir. Porque eu comecei também a trabalhar com isso, com o meu corpo, sabe? E só que assim, quando você está passando por esse processo no momento, você não se dá conta. Então, eu não me dava conta do que eu estava passando naquele momento. Então, eu pedi para não ir mais. E aí, era um serviço, uma empresa que eu prestava serviço uma vez por semana. E acabou que eu acho que na época, eu fiquei umas 2 semanas sem trabalhar em nada. Então, eu estudei muito, eu queria, assim, comer, ingerir, eu queria trazer aquele conhecimento. E não era só a ressonância, eu estava ali estudando o caminho das palestras, só que eu já conhecia a ferramenta do Ho'oponopono, a técnica do espelho, meditação. Então, assim, eu estava fazendo tudo, usando tudo, o que foi muito bom para mim, sabe? Às vezes eu fico pensando, assim, que tudo foi casando de uma forma muito maravilhosa, porque todas as ferramentas, elas me ajudaram de alguma forma. Então, quando eu estava muito ruim, sem conseguir dormir, eu estava muito ansiosa, então eu usava ali a meditação e aquilo me ajudava muito. E eu usava o Ho'oponopono diariamente, então aquilo também ia me trazendo mais leveza, sabe? Tudo aquilo que eu estava carregando de rancor, de mágoa, aquilo ia me trazendo mais leveza. E ali com a ressonância harmônica vindo limpando, porque foi uma grande limpeza, né? A gente, às vezes, eu vejo pessoas comentarem alguns vídeos, né? De pessoas que eu vejo, porque a gente sempre vai olhar, né? Outros ressonantes, como que tá, porque é muito bom a gente saber da experiência do outro também, é como se fosse uma troca de experiência. Eu falo aqui da minha experiência, escuto a experiência do outro. E vejo muitos comentários, né? Sobre a catarse, e muitos vídeos, né? Você pôr catarse lá, tem muitos vídeos falando de catarse. Mas eu acho super necessário, porque assim, é como se você tivesse uma casa que está totalmente, ou você mesmo, você pega você e você vem de dia sem tomar banho, tá lá morando na rua, vem de dia sem tomar banho, e a primeira coisa que tem que fazer é tirar toda aquela craca, então, dói demais, né? Você imagina, você tá meses sem tomar banho, né? Você imagina que você tá... Aí você suou, você secou, você tomou chuva, você tomou frio e você foi secando no sol e molhando na chuva, sem tomar um banho e a sua pele tomando poeira, principalmente a gente fazendo um comparativo com aquelas pessoas que moram nas ruas ali no centro da cidade. Então você imagina que está impregnado de sujeira. Aí você coloca essa pessoa no chuveiro, passa sabonete e vai passar uma escovinha. Deve doer pra caramba. Então, a catarse é como se fosse isso, sabe? Quando você recebe primeiro, vem como se fosse uma chuva de coisas, né? Então, quando eu estava no caminho das palestras, eu tive insônia, eu tive um sono incontrolável, né? Eles revezavam. Então, assim, eu tive insônia, fiquei sem dormir um tempão. Depois eu tive um sono incontrolável, que eu dormia, já tinha dormido tudo que eu não tinha dormido e dormia mais ainda. Eu tive episódios de diarreia, eu tive muita dor de cabeça, coisa que eu não tinha, não era normal para mim, né? Eu conheço pessoas que é normal ter dor de cabeça, mas eu sou uma pessoa que raramente tive dor de cabeça na minha vida. Mas nessa época eu tive muita dor de cabeça, muita irritabilidade,
eu me fechei numa concha, eu não queria conversar com as pessoas, eu não estava numa tristeza, eu estava introspectiva. Então aquilo foi tudo de uma vez, sabe? E só que assim, com um detalhe, porque eu já tive vários episódios de depressão, né? Eu já tive até tentativa de ir para outra vida por causa de depressão, mas era diferente o sentimento, né? Eu comecei a prestar atenção naquilo, né? Então, naquela época ali, eu estava meio confusa, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, principalmente porque eu estava só no caminho das palestras, eu só estava estudando o conteúdo do Hélio Couto, eu não tinha começado a ressonância, não tinha recebido nenhuma onda ainda, então eu não tinha casado uma coisa com outra, né? Então, hoje, olhando de fora, eu vejo que tem tudo a ver. Então, eu falo para quem não começou a ressonância harmônica ainda e que está no caminho das palestras, pensando, ai, tenho medo de começar porque vai me dar catarse. Não, filho, não tem jeito, já tá dando. Você pôs o pé, é que nem o mar, você pôs o pé e se abriu, né? Então, não tenha medo não. No meu caso, eu passei as maiores catarses na época do caminho das palestras e continuo passando. Mas eu vejo a catarse como algo muito bom, que nem eu tô falando pra vocês, é aquela limpeza. Então, primeiro tem aquele negócio de tirar todo o cascão, doer muito, pra depois vir a parte de cortar o cabelo, de fazer uma barba, de fazer uma depilação, de cortar as unhas. Então, assim, continua a limpeza, só que menos agressiva, né? Então, essa é a minha visão. Só que, assim, olhando pra trás, né, dos 10 meses, né, para cá, eu tive uma grande evolução em relação a tudo, principalmente a minha pessoa, né? Esse avatar aqui, eu olhar tudo, meus sentimentos, a leveza daquilo que eu carregava, aquela bagagem que eu carregava de falta de fé, de raiva, de mágoa. Então tudo isso se dissipou. Sabe quando você olha para a vida de uma outra forma? Então, hoje eu me vejo uma pessoa completamente diferente. E em relação a outras coisas também, né? Me chamaram para trabalhar na minha área, que na realidade eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Eu sou professora de Pilates, sou educadora física, especializada em Pilates, então eu dou aula de Pilates. E eu estou fazendo uma transição de carreira para terapeuta holística, que já estava fazendo antes da ressonância, antes de tudo isso, né? Faz parte aí do processo. Mas eu já fiz o curso de Reiki, já tem uns 2 anos, e fiz curso de ervas e várias outras coisas. Mas enfim, então eu estava já nessa transição, mas ainda não tinha clientes, porque tudo no começo é muito difícil. E me chamaram para dar aula em certo lugar, que é esse lugar que eu estou aqui agora. Daqui a pouco chegam os alunos. E assim, eu vim porque estava sem um trabalho fixo no momento, e como depende de agenda, a gente consegue conciliar. E foi aberto assim, me chamaram assim. Né? E várias outras coisas que não vai caber aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas assim, em questão assim de financeiro mesmo, sabe? Então assim, eu estava numa época assim de muita escassez e as coisas foram se abrindo, sabe? Como se fosse amanhecendo, uma oportunidade aqui, conhece um cliente ali, um aluno que vira cliente das terapias, né? Fiz um outro curso, fiz o curso de barra de axis, então as coisas foram se expandindo e crescendo, né? Então assim, há algum tempo atrás eu olhava impossível, né? Porque o curso de barra de axis não é tão barato. Bom, nenhum curso na terapia, acredito que nenhum curso na vida seja muito barato. Mas enfim, e eu fiz o curso de barra de axis, estou aplicando, estou fazendo, tenho clientes, né? Então a cada dia aparecem mais clientes, tanto na área do Pilates, quanto nas terapias. E várias outras coisas, várias outras coisas assim que foram se abrindo, sabe? Coisas assim e coisas que às vezes eu queria. Deixa pra lá. Soltei, sabe o que soltar? Aí aconteceu. Né? Então, assim, eu vim hoje para dar esse resumo para vocês, de que as coisas andam, né? Ele até fala, né? Para esclarecer as pessoas, que aí tem um negócio do trem que tá parado e começa a andar, e depois parece que vai pegar velocidade e tal. Ele meio que dá essa introdução, porque eu acho que as pessoas ficam muito nessa ansiedade de saber quando, né? E é normal, porque eu estava numa ansiedade tão grande de, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso crescer, eu preciso prosperar, como se fosse assim, né?
Acho que é isso que a gente pensa. E a gente olha para trás, né, olhei para trás e vi, gente, 10 meses. São 10 meses que eu comecei o caminho das palestras. Porque eu fiz assim, o caminho das palestras super rápido. E aí já peguei o livro Mentes Informadas, li o Mentes Informadas. Então, assim, eu fiz até o final, porque o propósito é esse, né? Fazer todos os caminhos da palestra 1, o 3 e Mentes Informadas. E eu fiz tudo isso. Hoje eu continuo assistindo, volto todos os vídeos, né? Nunca parei de estudar. Mas eu me propus a fazer o que ele pede até o final para depois pedir a primeira onda. Mas assim, eu fiz tipo intensivão mesmo, né? Eu me joguei de cabeça, né? Então, assim, nesses 10 meses, eu me vejo uma outra pessoa. Eu mudei, assim, completamente o meu modo de pensar, de ver as pessoas, de ver o mundo, sabe? Assim, eu sei que esse negócio do perdão vai muito do Ho'oponopono também, mas o que acontece com a ressonância harmônica? Ela acelera o seu processo. Então, eu já faço Ho'oponopono há muito tempo. Então, ele é acelerado ou ele é potencializado por causa da ressonância, que as ondas vêm para potencializar, né, aquilo que você está fazendo na sua vida. Então, eu sinto assim que, como se tivesse lavado o meu coração, sabe? Situações que eu achei que eu nunca iria conseguir, assim, olhar para ela sem sentir dor, olhar para ela sem sentir raiva, situações graves, situações pesadas, como abusos e várias situações que eu passei e que, assim, eu olho hoje com uma naturalidade que é o abusador, é o agressor, né? Porque são várias histórias na minha vida, uma mesma história, vários personagens, né? Desde a infância, desde muito, muito nova. E aí eu olho esses personagens como o que ele fez é dele, não é meu, não é sobre mim. E eu mudei completamente a visão, porque eu cresci não me achando vítima só, né? Eu comecei a me pôr como vítima depois de adulta, mas quando criança eu era responsável, eu era culpada de tudo, eu era culpada. Se eu apanhava, eu era culpada. Se me maltratavam, eu era culpada. Se alguém me abusava, eu era culpada de alguma forma, porque foi assim que foi colocado na minha mente. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Gente, eu não consigo explicar para vocês. Eu acabei fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês, para passar, mas é muito maior do que eu consigo expressar com palavras. O que eu vim trazer para vocês aqui é muito maior. Nesses 10 meses, o que eu mudei de sentimento, de pensamento, de modo de ver a vida, o que eu mudei em pessoa, em eu, o que eu mudei nos relacionamentos, o que eu mudei em forma de ver a vida, de tudo mais leve, de me sentir grata, sabe assim? Parece que mora uma gratidão dentro do meu peito, uma alegria por estar viva, uma alegria pela família que eu tenho, sabe? Uma alegria por ter netos, uma alegria por estar aqui, uma alegria pelas alunas que vêm se sentir bem quando faz o exercício, ou por algum paciente que vem, a gente usa as terapias, sabe assim, essa satisfação. Então, eu não consigo passar isso para vocês, mas eu precisava fazer esse vídeo para dizer, façam, acreditem, use outras ferramentas também. Vocês que estão aqui, que não se interessarem em se inscrever no canal, tudo bem, curte o vídeo. Também se interessarem, mas se interessarem, tanto no meu canal quanto de outra pessoa, vê se o que falam ressoa com você e se inscrevam, porque é muito ruim a gente ver assim, não sei quantas mil pessoas assistiram o vídeo, não sei quantas pessoas curtiram e nem 10% de pessoas inscritas no canal da pessoa, né? Mas tudo bem, às vezes não ressoa, né, o assunto. Mas antes de sair do vídeo, dá uma olhada no canal, se alguma coisa ressoa com você, se pode agregar para você, tá bom? E é isso que eu tinha que trazer para vocês. Tem muito mais aqui dentro, não consigo tirar daqui de dentro o que eu posso passar, o que eu quero passar para vocês em relação a tudo, né? E as catarses também, às vezes eu sinto uma catarse e fico até feliz. Ai, agora tá limpando. Sabe assim, aquele sentimento? Não que eu queira, né? Também não fico pensando, ai, tem que ter catarse. Não tem que ter expansão. Mas acontece uma catarse, eu super entendo que é necessário, que é uma limpeza e que tá tudo bem, tá ficando mais claro, tá bom? Gratidão para quem chegou até aqui no vídeo, beijos e até a próxima!